boa noite e bem-vindo ao Noite em Forks, o podcast para quem nunca superou a saga Crepúsculo. Porque, vamos ser sinceros, se você tá aqui, você também nunca saiu de Forks. E hoje eu vim trazer um tema que muitas vezes é um pouco polêmico, tá? Com o relançamento de Lua Nova, me veio uma coisa na cabeça. Team Edward ou Team Jacob? A questão é que talvez a gente esteja chamando de escolha algo que nunca foi exatamente uma escolha. E esse é o ponto principal aqui. E se esse famoso, como as pessoas gostam de chamar, né, triângulo amoroso, fosse mais uma forma que a gente inventou de simplificar algo que é bem mais confuso? Por mais que a saga tente empurrar pra gente essa ideia de triângulo amoroso, quando você olha com mais cuidado, nunca foi algo tão equilibrado assim. Não são dois lados disputando igualmente. É mais um lado que já chegou mudando tudo e outro tentando entender, não sei, eu acho que talvez preencher o que sobrou do cenário. A gente que chama de disputa, mas na prática não é tão simétrico assim. Durante muito tempo parece até um dilema clássico. A Bella no meio, o coração dividido e o clima de tensão, né? Prato cheio para um triângulo amoroso. É quase um reality emocional em Forks. Mas essa visão fala muito mais sobre como a gente assiste a história do que como ela realmente funciona. Porque não é escolha de, tipo, A ou B. É mais tipo, A chegou mudando tudo e B apareceu depois tentando encontrar espaço nisso tudo. O Edward não entra como uma opção comum. Na verdade, ele nem entra como opção. Ele entra como aquele ponto que muda o jogo inteiro. Tipo, quando tá tudo seguindo uma lógica, de repente nada tem mais regra, sabe? Ele vira o eixo emocional. Não é uma alternativa simples, talvez nem seja uma alternativa. E a partir dele, a forma como a Bella sente o mundo muda completamente, né? E o Jacob, ele chega depois, com aquela energia de eu só quero ser uma opção tranquila aqui. E acaba jogado numa disputa que nunca foi exatamente estruturada pra ele. Ele funciona mais como um contraste, na verdade. Tipo, olha como poderia ser diferente e tal. Não exatamente como uma escolha equivalente desde o início. Até porque a Bella sempre deixou muito claro que sempre foi o Edward. E que o Jacob jamais a fizesse escolher entre os dois, porque sempre seria o Edward. E quando você junta tudo, analisa tudo direitinho, realmente fica difícil sustentar essa ideia de que existem dois lados equilibrados, de que realmente existe uma disputa ali e que existe uma divisão com quem a Bella vai ficar. Não existe um momento real em que a história trata isso como uma disputa justa. O que existe é uma experiência central, com tudo girando em torno de como ela sente e interpreta o que acontece. A Bella não é indecisa. Ela é alguém que sente tudo muito forte, né? Ela interpreta, processa, reorganiza, e isso fica claro ao longo dos livros. E até se a gente prestar um pouco mais de atenção dos filmes. E às vezes, isso parece confusão de fora, mas é só a intensidade por dentro. Então pensa comigo. Se não tem um equilíbrio real, se não tem duas escolhas realmente lado a lado, e se tudo gira em torno da forma com a qual a Bella vive isso, então talvez não seja sobre escolha. Talvez seja sobre direção. E sobre como algumas histórias já nascem com um eixo mais forte que os outros. E antes de fechar,
eu queria deixar aqui que isso não é uma verdade absoluta e é só uma leitura. Dá pra discordar totalmente. Mas sendo bem honesta, o Edward não é só uma opção na vida da Bella. Ele faz bem pra ela em vários momentos. Ele respeita as decisões dela, não força caminhos, acompanha o ritmo dela. E, cara, isso pesa demais na história. Eu sou Team Bella. Então, consequentemente, eu também sou Team Edward. Porque, no fim, nunca houve alternativa. Apenas destino.